começar, um pedido rapidinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o like. Isso ajuda muito a manter este projeto no ar e mostra pro YouTube que você curte conteúdo sério, bem explicado e respeitoso sobre casos reais. Hoje a gente volta para outubro de 2008, em Santo André, São Paulo, entender o caso Eloá. O que aconteceu, o que foi provado em tribunal, o que virou polêmica e o que a sociedade aprendeu, ou deveria ter aprendido com tudo isso. Bora para os fatos. Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de 15 anos, vivia com a família em um conjunto habitacional de Santo André, no ABC Paulista. Em 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira, ela estava em casa com 3 colegas de classe, Nayara Rodrigues, Iago Vileira e Victor Campos, finalizando um trabalho escolar. No meio da tarde, o ex-namorado de Eloá, Lindbergh Fernandes Alves, então com 22 anos, chega ao apartamento armado e inicia um cárcere privado. Em poucas horas, 2 rapazes são liberados. Eloá e Nayara permanecem sob ameaça. O que viria a seguir seria aproximadamente 5 dias de tensão, cobertura ao vivo da imprensa e uma das crises de reféns mais discutidas da história recente do país. Do lado de fora, a Polícia Militar aciona o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, equipe treinada para gerenciamento de crises e negociações com reféns. A diretriz técnica, em linhas gerais, é baixar a temperatura, abrir canal de diálogo com o agressor, ganhar tempo e buscar uma rendição segura, preservando as vidas. Só que neste caso, a Arena ganhou um elemento que, com o tempo, seria duramente criticado: microfones e câmeras por todas partes, transmissões ininterruptas, ligações de jornalistas para dentro do cativeiro e até entrevista ao vivo com o sequestrador. A mistura de protocolo tático com pressão midiática criaria um cenário especialmente vulnerável, com decisões tomadas sob holofotes, literalmente. Vamos organizar uma linha do tempo, porque isso ajuda a entender tudo o que veio depois. Dia 13 de outubro, segunda-feira, Lindbergh entra armado e mantém Eloá e Nayara como reféns. Iago e Vitor são liberados. Negociadores iniciam contato, perímetros são montados e as primeiras horas se arrastam sob tensão. A vizinhança se enche de curiosos, viaturas e câmeras. O país começa a acompanhar o caso como se fosse uma novela em tempo real, só que ali havia vidas em jogo. Dia 14 de outubro, terça-feira. As conversas com o agressor continuam, mas o ambiente externo piora. Jornalistas conseguem ligar diretamente para o celular do sequestrador, criando um canal paralelo ao dos negociadores. Em termos de boas práticas internacionais, esse comportamento fragiliza o isolamento que a polícia tenta conseguir para reduzir reforços positivos ao agressor e tirar holofotes dele. Na prática, cada ligação que entra, cada fala transmitida, altera o emocional do sequestrador, reconfigura as expectativas e aumenta o risco para os reféns. Dia 15 de outubro, na quarta-feira, acontece o episódio que viraria símbolo da polêmica. Em rede aberta, durante o programa A Tarde é Sua, da Rede TV, a apresentadora Sônia Abrão entrevista ao vivo Lindbergh e, em alguns momentos, fala também com a refém. O diálogo tenta costurar uma saída pacífica e há trechos em que se discute como o agressor poderia se render. O problema: isso interfere diretamente no trabalho dos negociadores e quebra a cadeia de comando da crise. A crítica pública viria forte nos anos seguintes, com especialistas e programas como Linha Direta, na reestreia de 2023, revisitando o episódio e tratando-o como exemplo negativo do que não fazer numa cobertura desse tipo. Dia 16 de outubro, quinta-feira, surge um dos pontos mais dolorosos e questionados até hoje. Nayara é libertada e, a pedido do sequestrador, retorna ao apartamento com a anuência das autoridades. A ideia, segundo versões da época, seria ajudar na negociação e acalmar o agressor. Contudo, colocar de volta um adolescente no mesmo cativeiro é um erro tático grave, porque reexpõe a vítima ao risco sem garantia de benefício real. Anos depois, a justiça reconheceria a indenização a Nayara pelos danos que ela sofreu, entendendo que houve exposição indevida decorrente de uma conduta estatal que não respeitou os princípios básicos. Vida e integridade de reféns vem primeiro. Dia 17 de outubro, na sexta-feira, o desfecho. No fim da tarde, a polícia explode a porta para entrar. A versão inicial sustentava que a decisão veio após os policiais ouvirem um barulho interpretado como possível tiro. Durante a entrada, houve confronto físico e disparos lá dentro. Nayara é atingida no rosto, mas consegue sair andando. Eloá leva 2 tiros, um na cabeça e outro na região da virilha, e é retirada desacordada em estado gravíssimo. Lindbergh é contido e preso. As discussões posteriores iriam questionar a sequência exata, se houve tiro antes da brecha ou depois, se seria possível postergar a invasão, se a coordenação entre brecha, atiradores e comunicação estava adequada, mas isso tem uma separação essencial. O procedimento pode ser debatido, a autoria dos disparos não, e isso ficou resolvido em juízo. Dia 18 de outubro, sábado, após horas de atendimento hospitalar, é confirmada a morte de Eloá.
O país mergulha em luto e o caso passa a ser uma referência triste, mas necessária, em discussões sobre violência no namoro, ética jornalística, protocolos policiais e pressões públicas sobre crises complexas. Do ponto de vista pericial e judicial, o núcleo que sustentou a condenação foi claro. Os tiros que feriram Nayara e mataram Eloá saíram da arma de Lindenberg. Isso foi reconhecido no tribunal do júri e mantido nas instâncias seguintes. Controvérsia sobre se houve ou não um disparo antes da explosão da porta, levantada por reportagem e reconstituições, não altera esse ponto central. O que se discute é time e procedimento. Quanto à autoria, o entendimento judicial é inequívoco. Em fevereiro de 2012, Lindenberg Alves foi a julgamento no Tribunal do Júri de Santo André. Em 4 dias de sessão, ele foi condenado por 12 crimes, incluindo homicídio qualificado contra Eloá, 2 tentativas de homicídio contra Nayara e um sargento da PM, cárcere privado de Eloá, de Nayara em 2 momentos e 2 dos colegas, e disparos de arma de fogo. A sentença totalizou 98 anos e 10 meses de reclusão, número que costuma confundir, mas reflete a soma das penas de cada crime. O tempo máximo de cumprimento é regrado por lei. Em 2013, o TJSP recalculou a pena para 39 anos e 3 meses, mantendo a condenação pelos crimes e a responsabilidade pelos resultados. É esse o quadro jurídico que prevalece. Na execução penal, anos depois sugeriram pedidos de progressão de regime. Em maio de 2021, o STJ negou o pedido liminar de habeas corpus que buscava a progressão, mantendo exigências de avaliações psicológicas dadas pelas instâncias locais. O acórdão menciona laudos como indícios de transtorno de personalidade e a necessidade de cautela na avaliação de risco. É uma discussão técnica sobre execução que não muda o núcleo do julgamento. A condenação continua. Em decisões mais recentes de execução, houve abatimentos de dias por trabalho e estudo, como prevê a lei, e reportagens noticiaram ajustes pontuais de cômputo de pena, sem qualquer revisão do mérito. Agora, um ponto que sempre volta: a mídia interferiu? Do ponto de vista ético e técnico, a resposta é sim, e isso foi amplamente discutido. A entrevista ao vivo com o sequestrador, os telefonemas diretos para o cativeiro, os apelos públicos e a transformação da crise em espetáculo real-time são contrários ao protocolo de isolamento que os negociadores tentam impor para reduzir o reforço ao agressor. Programas, colunas e reportagens posteriores, especialmente a reestreia do Linha Direta em maio de 2023, escancaram a interferência indevida e fizeram autocrítica. Não se negocia com o agressor pela TV, não se cria canal paralelo. Informar nunca deve atrapalhar quem está tentando salvar vidas. Vários veículos registraram com imagens e bastidores quem ligou, o que foi dito e como isso abalou as negociações. Outra pergunta recorrente: a polícia errou ao recolocar a Nayara? No plano tático, a maioria dos especialistas diriam sim. A prioridade zero é não aumentar o risco de reféns. Recolocar um adolescente no cativeiro, depois de libertada, cria um ponto de falha enorme. Do ponto de vista jurídico, houve recolhimento de indenização a Nayara anos depois, justamente por exposição indevida e pelos danos de um retorno que não deveria ter acontecido. Esse entendimento reforça a lição: não se faz troca que piora a vulnerabilidade de quem está fora de perigo. E a polêmica sobre o time da invasão? Reportagens recuperaram imagens e áudios de telejornais para reconstruir o momento da brecha. Houve veículos que mostraram evidências de que os tiros partiram depois da explosão da porta, o que levou alguns analistas a perguntar se as negociações não poderiam ter seguido por mais tempo. Aqui é importante separar. Essa crítica operacional não afeta o que o júri fixou como autoria dos disparos. O debate é sobre tática e coordenação sob pressão, algo que as corporações costumam revisar para aprimorar seus protocolos. Do lado humano, fica a história de Nayara Rodrigues, que sobreviveu após ser baleada no rosto. Enfrentou cirurgias, tratamentos e o peso de memórias muito duras. Em depoimentos e reportagens, ela pediu que a história fosse lembrada pelo que ensina, não pela repetição do trauma. Decisões judiciais reconheceram danos e responsabilidades do Estado em relação à sua exposição e às consequências disso. É um capítulo que pede delicadeza na narrativa. Nayara não é personagem, é uma jovem que viveu o indescritível, voltou para ajudar a amiga e sobreviveu. No tribunal do júri, a acusação apresentou Lindenberg como alguém que assumiu o domínio armado da situação, ameaçou por dias, fez disparos e, no desfecho, atirou em Eloá e Nayara. A defesa tentou enquadrar o caso como uma ação emocional sem intenção de matar, buscando sair do dolo para culposo. Os jurados rejeitaram essa leitura. Cárcere prolongado, ameaças, disparos prévios e resultado fatal, o entendimento vencedor de homicídio qualificado e demais crimes em concurso. O TJSP recalculou a pena sem alterar o mérito.
O STJ não encontrou motivo para anular o veredito. Falemos então em lições. Por que casos assim só fazem algum sentido público se ensinam algo concreto? Para a imprensa, não se liga para cativeiro, não se entrevista agressor ao vivo, não se compete com a polícia. O papel do jornalismo é informar sem interferir, manter distância, checar e contextualizar. A reestreia do Linha Direta e diversas matérias trouxeram bastidores e arrependimentos que devem virar manual, não virar personagem da crise, não multiplicar riscos. O público também tem papel, não transformar tragédia em show. Forças de segurança, protocolos de gerenciamento de crise não podem vacilar com câmeras por perto. Isolamento, disciplina de comunicação, paciência tática e coordenação entre negociadores, brecha e precisão salvam vidas. E há um princípio inegociável: não reintroduzir reféns em cativeiro. A crítica feita depois do caso, inclusive com indenização à Nayara, reforça esse padrão mínimo. Para famílias, escolas e amigos, relacionamentos abusivos não começam com a tragédia, mas com padrões de controle, ciúme, ameaça, perseguição e isolamento. Se você reconhece esses sinais vermelhos, peça ajuda cedo. Família, rede de apoio, Delegacia de Defesa da Mulher, 190. Com adolescentes, é essencial que escola e responsáveis saibam ouvir. Sendo o quadro factual, cárcere privado iniciado em 13 de outubro de 2008, prolongado por cerca de 100 horas, autoria dos tiros atribuída a Lindenberg, com base em provas e perícia, condenação por homicídio qualificado, 2 tentativas de homicídio, múltiplos cárceres e disparos, pena somada de 98 anos e 10 meses, recalculada pelo TJSP para 39 anos e 3 meses, execução com exigência periciais para progressão, negadas em 2021 pelo STJ em plena liminar e, em termos práticos, ajustes de pena por trabalho e estudo realizado anos depois, como a lei permite, sem que isso mude o mérito da condenação. No plano da memória coletiva, o caso Eloá ficou como um alerta permanente. Em 2023, o Linha Direta reabriu o debate sobre fronteiras éticas do jornalismo, o erro tático no retorno de Nayara. Em 2025, a Netflix anunciou o documentário Eloá, Refém ao Vivo, que foi lançado no dia 12 de novembro de 2025, e promete novos depoimentos e o diário do adolescente. Uma oportunidade com distância temporal de organizar o que aconteceu e reforçar as lições que não podem ser ignoradas. O objetivo sempre é prevenir que tragédias semelhantes se repitam. E por fim, uma lembrança necessária. Eloá não é um caso, é uma vida interrompida. Nayara não é um capítulo, é uma sobrevivente que segue seu caminho. Famílias e amigos que viveram aquilo merecem respeito. Quando a gente conta essa história com contexto e responsabilidade, a gente também protege outras pessoas, ensinando o que fazer, o que não fazer e quando pedir ajuda. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o caso Eloá, deixa o like agora e se inscreve. Isso mostra para o YouTube que você valoriza o conteúdo responsável e me ajuda a trazer mais investigações bem explicadas. Seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha que poderia ter sido diferente nesse caso da Eloá. Obrigado por assistir até aqui, respeita as vítimas sempre, a gente se vê no próximo vídeo.